façam círculos. Na Long Island, em Nova York, esta mãe decidiu que seus filhos certamente precisam de algum tipo de ajuda. Sherry e seu marido divorciaram-se em 2000, mas dividem a custódia de seus filhos. Ambos acham que o comportamento bagunceiro do Nicholas não é igual ao de um menino normal. Isto me assusta muito. Tem me assustado por 2 anos. Eu olho para ele e vejo um menino tão doce, de olhos grandes, e eu me preocupo com o futuro dele. E recentemente, a sua irmã de 8 anos, Ashley, viu suas boas notas despencarem. Os professores dizem que o seu problema é permanecer concentrada na aula. Se você fica se levantando enquanto está tentando aprender multiplicação, não dá certo. E após a aula, a lição de casa é uma batalha diária. Ela vem para casa e estão faltando livros, faltando as lições, e ela quer telefonar para suas amigas. Eu não tenho lição de casa. Às vezes, após 1 hora de distrações, Joey, você desenha assim. Ashley, mãe e filha acabam frustradas. você não terminou isso. Enquanto meninos têm 3 vezes mais chances de serem diagnosticados com déficit de atenção, cada vez mais meninas também estão sendo tratadas. Como pesquisadores suspeitam que há um componente genético nesse distúrbio, não é de se estranhar que irmãos possam ter o mesmo problema. Embora sua mãe esteja preparada para descobrir se o diagnóstico é TDAH, ela não está certa de que remédios estimulantes sejam a resposta. Eu amo os meus filhos, eu apenas quero uma ajuda para controlá-los. Mas não quero vê-los sentados no sofá por horas, porque estão sob efeito de remédios que me permitam ter uma vida melhor, mais calma. Não quero que eles sejam crianças diferentes. Abra bem a sua boca. Ela levou Ashley e Nicholas para uma consulta com o Dr. Andrew Adesman, especialista em pediatria comportamental do Hospital para Crianças Schneider, em Nova York. Para fazer o diagnóstico, o Dr. Adesman confiará em relatórios feitos por seus pais e professores. Ele diz que alguns pais ficam surpresos por não haver um teste definitivo. Neste diagnóstico, não são usados nem exames de sangue, nem marcadores biológicos. Eu acho que muito da preocupação e da controvérsia referente ao déficit de atenção origina-se do fato de nós não termos um marcador preciso, uniforme, que nos diga quais crianças têm TDAH e quais não têm. Oi, como vai você? Bem. Em Chicago, Adrienne Nelson tem respondido por anos a telefonemas sobre a inquietude de seu filho e seu comportamento desatencioso na escola. Porém, nunca lhe ocorreu que ele pudesse ter um problema médico. Eu realmente me identifico com os pais que ouvem professores, os quais podem estar torturando seu filho dizendo o seu filho precisa de ajuda. A gente recua alarmado e pensa, não, você é quem precisa de ajuda. Foi um professor da 3ª série que, em 1995, finalmente sugeriu um nome para o comportamento de Jordan. Ele olhou para o Jordan por 5 minutos e disse, eu acho que o Jordan tem o transtorno do déficit de atenção. E eu disse, o que é isso? Depois que ele disse transtorno, foi como se eu não ouvisse mais nada. Ninguém quer ouvir alguém dizer que seu filho tem um distúrbio. Tchau. Até mais. Mas o médico de Jordan disse que era TDAH e recomendou Ritalina. Adrienne, que tinha suas dúvidas, conta que olhou ao seu redor e imaginou anos de problemas pela frente. Que tipo de efeito isso tem em uma criança? Não terminar a escola, não ser capaz de terminar o colegial, de ir à faculdade. E ele estava batalhando na 3ª série. O medicamento teve um efeito imediato, quase mágico. Eu dei a ele um comprimido no fim de semana, no sábado, só para ver o que aconteceria. O medicamento foi muito eficaz na primeira vez que tomei. Era como se fosse outra pessoa. Eu senti que podia pensar em uma coisa ou duas ao invés de 1 milhão. Aquele verde ali é o melhor, tá vendo? Ao norte do estado de Nova York, Pat Weathers levou seu filho de 7 anos, Michael, a uma médica para uma avaliação de TDAH em 1997. Ela ficou surpresa ao ver que a pediatra confiou em um curto relatório de um professor, dizendo que, na sala de aula, o Michael tinha dificuldade em seguir instruções. Era inquieto, rebelde e tinha problemas com seus companheiros. Ela verificou os pontos ticados na lista e mandou para o pediatra do Michael. E eu recebi a prescrição de Ritalina. Pat diz que a visita ao médico foi um breve encontro que a deixou bem confusa.
Não pareceu certo dar a uma criança tão pequena uma droga tão forte só para controlar seu comportamento. Não pareceu ser aceitável. Mas desesperada para solucionar o problema de Michael na escola, Pat decidiu tentar o remédio. E assim que ele começou a tomar Ritalina, seus problemas na escola pareceram evaporar subitamente. Recebi relatórios entusiasmados dizendo que ele ficava sentado fazendo os trabalhos. Para Michael, o medicamento pareceu ajudar na concentração. E para Jordan, fez uma enorme diferença em sua mente indisciplinada. Um cérebro sem remédios, um cérebro com remédios. Você não pode só sentar e fazer um trabalho, porque logo que começa, você levanta e já vai fazer outra coisa. Assim era o meu cérebro antes. E assim o meu cérebro com remédio. É só uma representação visual. Vou acrescentar mais alguns rabiscos, vê? Mas para Jordan e Michael, os efeitos positivos iniciais do medicamento não durariam muito. Em pouco tempo, ambos estariam lutando com novos problemas que seus pais não poderiam prever, enquanto esta mãe estava prestes a receber notícias que jamais esperava ouvir. Eu ganhei! Agressivo, rebelde. Vá pra cama. Eu faço o que eu quero! Não. Eu faço sim! E hiperativo. Um médico vai decidir se o problema de Nicholas é transtorno do déficit de atenção. O Dr. Andrew Adesman fez um check-up e revisou os relatórios dos pais e professores de Nicholas. Ele conseguiu 98% com dificuldade, então ele apresentou hiperatividade e impulsividade significativas, muito maior do que outras crianças da mesma idade. Essas informações juntas sugerem que a criança tem TDAH. O Dr. Adesman não recomenda drogas estimulantes, apesar de achá-las o melhor modo de tratar o déficit de atenção. Ele acha que 5 anos é muito pouca idade para medicamentos. Em vez disto, ele encaminha Nicholas a um psicólogo para o que é chamado de terapia de modificação do comportamento. Se você conversar comigo um pouquinho e me disser como vão as coisas, eu vou inverter o jogo para você. O que acha? É uma tentativa de controlar Nicholas através de recompensas e castigos ao invés de remédios. Há novas regras e novas consequências que são explicadas detalhadamente. Nicholas vai interagir com outros sem qualquer tipo de abuso físico. Pare de pisar no pé dele. Nicholas vai andar quando estiver em casa. Pé bem aqui. E Nicholas vai comer a refeição que sua mãe preparar. Vai, pode comer. Eu quero tudo isso! O Dr. Adesman também está avaliando a irmã de Nicholas, Ashley. Ela não tem a energia do irmão, mas apresenta dificuldades de concentração nas atividades escolares. O Dr. Adesman conclui que ela também tem um tipo de TDAH, que é chamado de desatento. A verdade é que há muitas crianças que não são hiperativas, mas que têm TDAH. Ele quer prescrever estimulantes, as mesmas drogas que a mãe de Ashley disse que estão fora de questão. Eu nunca havia pensado que medicamentos seriam uma opção para a Ashley. Apenas uma mudança na sua rotina, talvez, reduzir o número de perguntas de uma prova, deixando só aquelas que poderiam determinar sua nota. Eu simplesmente não conseguia imaginar colocá-la em tratamento. Mas apesar de suas objeções, Sherry está preparada para discutir o assunto. Poderá um médico fazê-la mudar de ideia? Para Jordan Banks, que passou a tomar Ritalina em 1995, quando tinha 8 anos, os efeitos positivos da droga duraram pouco. Ele diz que o efeito começou a diminuir rapidamente e finalmente parou de funcionar por completo. No início, quando comecei a tomá-lo, melhorava bastante, mas depois o efeito diminuía. Agora, Jordan está tomando um novo estimulante com efeitos mais duradouros. E após anos de medicação, ele e sua mãe nunca duvidaram de que as drogas eram absolutamente necessárias. Eu tomo meu remédio porque sei que é importante. Em nenhum momento eu disse, eu não quero tomar isso, ou eu não vou fazer isso, ou resisti a tomá-lo. De manhã eu ia lá, tomava o comprimido e pronto. Jordan, que quase repetiu a terceira série, vários anos mais tarde, foi considerado uma das crianças mais inteligentes da escola. E aos 14 anos conseguiu seu maior triunfo. Foi aceito para o colegial em uma das escolas públicas mais disputadas em Chicago, uma escola muito importante que escolheu apenas 200 alunos dos mais de 6.000 candidatos. Eu estava muito entusiasmada, muito orgulhosa dele. Eu não estava surpresa, mas orgulhosa.